Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, e vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre os temas que estão transformando a saúde. Se você é novo por aqui, o Saúde Business é um portal especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também é canal oficial da Hospitalar, do Healthcare Innovation Show e do Saúde Business Forum. Pelo segundo ano consecutivo, a gente está aqui com o estúdio em loco no São Paulo Expo, cobrindo todos os bastidores da Hospitalar. A gente está acompanhando aqui, vai acompanhar em várias conversas os principais desafios, os principais avanços do setor da saúde que estão sendo discutidos tanto aqui no pavilhão quanto no mezanino nos nossos congressos. No episódio de hoje, vamos falar sobre inteligência artificial, um tema que deixou de ser tendência para se tornar uma prioridade estratégica dentro das instituições de saúde. A IA ela segue acelerando as transformações no setor, mas tem um ponto que já ficou evidente nos principais fóruns globais do setor, que é trazer a IA de uma maneira que seja executável, escalável e, sobretudo, com governança. Para falar sobre esse assunto hoje, a gente recebe Mônica Pugliese, diretora corporativa de Inteligência Artificial Aplicada e Inovação da Redditor. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. A Mônica, gente, ela está prevista aqui para o nosso Congresso de Tecnologia e Inovação para a Saúde Digital. E ela justamente vai estar falando sobre governança aplicada à inteligência artificial. Então, para a gente começar, Mônica, você esteve na HIMSS esse ano, né, lá em Las Vegas, que foi em março. E um ponto que ficou muito evidente na HIMSS é que a IA já saiu da experimentação e agora o pessoal está mais preocupado em executar, em escalar e ter essa governança. Você percebe que essa mudança também está acontecendo aqui no Brasil? Olha, Amanda, com certeza, assim, um grande ponto para mim de observação na HIMSS, até porque eu tive a oportunidade de ir há 2 anos atrás, pela primeira vez, e esse ano, 2 ou 3 anos atrás, e voltar agora, é o como a IA saiu da teoria para a prática, e agora a gente não só estava falando, assim como há 2, 3 anos atrás, como a IA ia mudar, mas como a IA mudou. E da mesma forma aqui no Brasil. E, consequentemente, quando você coloca a IA na prática, entendendo tudo o que está por trás para garantir os pilares ali do uso ético e responsável, você acaba trazendo outras temáticas que se tornam importantes para o uso ético e responsável, como, por exemplo, a governança, que é um tema que acabou ficando tão forte lá e, com certeza, está ficando bem forte por aqui também. Você fez parte da comitiva da ABCIS, né, na HIMSS. A gente, inclusive, você que está assistindo, a gente tem um e-book com os principais insights da comitiva da ABCIS sobre a HIMSS. Então, acesse esse conteúdo exclusivo com todos os insights da comitiva ABCIS. E aí, aqui nos bastidores, eu vi que você comentou durante a sua passagem lá na HIMSS que você acredita que o Brasil se posicionou bem nesse boom das inteligências artificiais, né? Inclusive, você destacou que a gente está à frente de algumas instituições reconhecidas internacionais. Eu queria saber exatamente onde você enxerga essa vantagem competitiva aqui do setor de saúde brasileiro. Sim, acho que foi até algo unânime entre muitas pessoas que estiveram presentes na comitiva, né? Um grande ponto da comitiva para poder viver a feira e dividir os insights com executivos de grandes hospitais no Brasil. E a gente percebeu como em alguns pontos a gente está mais aberto, talvez, ou mais aberto ao risco e aberto à inovação. Mas um grande potencial competitivo que o Brasil tem é justamente por nossa variabilidade, né? Acaba que a gente tem muito dado, a gente tem uma variabilidade de pessoas, etnias, social muito grande, e se a gente fizer bom uso disso, consequentemente a gente consegue desenvolver algoritmos que podem ser usados a nível global. Então isso é uma coisa muito importante que o Brasil deveria olhar, pensando em construir soluções que tenham acesso global. E quando a gente fala de governança em IA, o que a gente está falando na prática?
Olha, governança em IA é bastante abrangente mesmo, acho que é uma ótima pergunta. Ela entra no próprio uso da IA ética e responsável, né, que a gente se baseia, como por exemplo na CHAI, que veio dos Estados Unidos, no Microsoft AI Act, com alguns grandes pilares que permeiam todas essas frentes, e é onde a gente se baseia, inclusive para as legislações brasileiras, tá? Mas, quando você olha isso dentro de uma empresa, ela vai desde o momento da compra, que também a gente chama da fase de procurement. Porque se você não estiver avaliando as empresas de IA desde o momento da seleção da empresa de IA que você vai colocar, você acaba podendo se colocar em algum risco e, inclusive, ter custos para esses testes, para esses pilotos desnecessários. Então, a governança da IA, ela entra para garantir esse uso ético e responsável, desde o momento da análise ou até do momento do desenvolvimento, no caso de desenvolvimento de algoritmos proprietários. Então, é uma coisa que as próprias empresas, startups que queiram vender IA tenham que estar olhando também, para depois que elas estão em uso dentro das empresas, garantir a permanência dessa ética e responsabilidade, uma vez que os algoritmos eles podem ser retreinados, eles muitas vezes evoluem, né? Um grande componente da IA é justamente essa capacidade do autoaprendizado. Então, isso tem que ser realmente continuamente avaliado para garantir o melhor uso ao longo do tempo. Então, por isso que a governança de IA, que quando a gente fala de governança de dados, né, que se conecta muito, ela acaba estando presente durante todo o ciclo de vida da IA dentro das companhias e dentro do desenvolvimento também. E hoje, para uma instituição de saúde, o que é mais arriscado? Não adotar a inteligência artificial ou adotar sem uma governança estruturada? Eu diria que no curto prazo não adotar, no longo prazo adotar sem governança. Por isso que eu realmente acredito que as melhores empresas, talvez, vão sempre equilibrar os dois lados. Assim como eu trouxe, né? Justamente o equilíbrio do apetite à inovação, a abertura à inovação, porém com o cuidado, a exposição e a qualidade do cuidado, vão garantir que lá na frente a gente esteja com a diferencial competitivo que a IA faz, porém dentro do nível de governança e segurança que esse pilar traz junto em paralelo para garantir uma sustentabilidade em longo prazo. E quais são os principais pilares para uma estratégia segura? Eu diria que os principais pilares são os mesmos pilares que permeiam as principais diretrizes nacionais e internacionais para o uso ético e responsável da IA, tá? Então, quando você for ler o Microsoft AI Act, o CHAI, talvez você tenha ali 4, 5, 6, mas os 5 principais são a transparência, pensando também em equidade, segurança e privacidade, a contabilidade e human oversight, que é a presença humana dentro da decisão final em cima da IA, que é algo mais ainda importante quando você pensa em assistência. Quando você destrincha esses 5 pilares, daí você começa a entender, inclusive, o porquê isso pode estar presente e deve estar presente em todo o ciclo de vida. Porque vai desde o desenvolvimento feito com uma segurança, com uma privacidade, identificação e mitigação de viés, até um acompanhamento ao longo do tempo, garantindo para o usuário transparência, garantindo human oversight, garantindo essa segurança para o paciente que pode receber a tecnologia na ponta, inclusive dentro do próprio PL, dentro do AI Act nos Estados Unidos, prevê até o disclaimer, né, do uso de IA quando parte de jornadas assistenciais ou parte de qualquer jornada, cada vez mais a gente tem que trazer isso. Então, assim, realmente, cada um, apesar de ser um pilar, quando você destrincha e pensa em todo o ciclo de vida, eles são os 5 direcionadores para garantir esse uso ético e responsável da IA, independente de onde ela esteja. A discussão da IA já deixou de ser exclusivamente tecnológica, né? E passou a entrar definitivamente na agenda da alta liderança. Como isso acontece na Redditor e como você enxerga isso de forma geral aqui no mercado de saúde? A IA a IA existe há muito tempo, na verdade, né? A IA foi criada aí como parte da ciência de dados, antes mais árvores de decisões do que realmente algoritmos inteligentes, e com o ChatGPT veio o boom por conta da sensação de mágica que a inteligência artificial e o ChatGPT trouxeram, e uma sensação de facilidade de acesso e uso de uma tecnologia, justamente por conta da sua característica da linguagem natural, né? Que é o tal do NLP. Isso fez com que a alta gestão começasse a exigir o uso da ponta de uma tecnologia que, no começo, não estava tão madura assim. Então,
eu não vejo que a IA chegou até a liderança antes de chegar à operação. Eu acho que, na verdade, a IA é algo que era utilizado e talvez nem chamado de IA, que quando houve o boom e ela foi massificada, houve um top-down instigando o seu uso na ponta, vendo os benefícios que ela pode trazer, e agora a gente está tentando e vai chegar no momento de equilíbrio. Da alta gestão entendendo o benefício, mas também os riscos e as limitações, e os amantes da tecnologia, os tecnólogos, né, se instigados pela liderança, sendo um pouquinho talvez mais agressivos no uso dessa tecnologia e ao mesmo tempo criando uma tecnologia cada vez mais segura para o seu uso em escala. Então, as duas coisas vão se convergindo para a gente ter um melhor uso. Então, a tecnologia com a liderança andando lado a lado para conseguir entregar isso da melhor forma. Que, no final das contas, é muito aquela linha de dentro das empresas, a área de tecnologia de informação permeando as diversas áreas, fazendo parte das decisões, fazendo parte da estratégia, né? E não só mais como uma área que entrega tecnologia sob demanda. E você acredita que o avanço da inteligência artificial exige um novo modelo de liderança hospitalar? Eu acho que dentro dessa mesma linha exige, porque cada vez mais você precisa de líderes que entendam de tecnologia e tecnologia que entenda de gestão. Então, é sim um diferencial competitivo e cada vez vai ser mais líderes, gestores, pessoas da assistência que entendam de tecnologia para identificar oportunidades da ponta, mas também que consigam conversar com os seus times técnicos para garantir que isso seja feito da melhor forma. Até porque a tecnologia não é mágica, então tem aí as suas questões de segurança, de limitações, e essa troca e esse conhecimento distribuído, talvez o tal do nexialismo, né, que as pessoas que têm diferentes habilidades para entregar maior valor, cada vez vai ser um diferencial maior para qualquer gestor. Você comentou da transparência, né, como um dos pilares fundamentais para uma estratégia segura. Você acredita que a transparência é um diferencial competitivo na adoção da IA nas instituições de saúde? Olha, eu não diria que isso é um diferencial, eu diria que é uma obrigação. Daí, até voltando para a transparência, no sentido de ser transparente no uso, é uma obrigação. E quando a gente fala de viés e de equidade, mais ainda, porque quando você fala de saúde, você está falando de pessoas, as pessoas são únicas, as pessoas são diversas e estamos num país muito e mais diverso ainda do que muitos outros. Então, se a gente não colocar desde o momento do desenvolvimento da IA, o cuidado na questão da IA olhar todas as pessoas e não ter no seu desenvolvimento o viés humano, que por sermos humanos acaba que às vezes de forma inconsciente a gente coloca, a gente vai acabar aumentando vieses, na verdade, e piorando a nossa qualidade, nossa capacidade de entrega de cuidado. Você acredita que o setor está preparado para uma regulamentação mais rígida envolvendo inteligência artificial? A gente sabe que há uma série de movimentos acontecendo no poder legislativo, mas você acha que o mercado está preparado para lidar com isso? Olha, existe aquela máxima, né, de onde o mercado é muito regulado, você acaba matando a inovação. Então, o mercado está preparado pensando que a IA ainda é inovação? Não, porque se você não tiver aí um ambiente propício à inovação, propício ao risco, vai ficar muito difícil de você conseguir disruptar. Ao mesmo tempo, eu também enxergo que a IA é algo de muito risco para você não ter qualquer tipo de direcionamento jurídico. Então, o que a gente vê fora e que é o caminho que a gente está indo aqui, eu entendo que é o melhor caminho, é a criação de leis que tangenciem questões importantes, seja para quem desenvolve, seja para quem usa, seja para quem está exposto ao uso da IA, tá? Principalmente pensando na assistência, e criação dessas sandboxes, que são esses locais onde a experimentação é de forma regulada, liberada, a fim de disruptar e criar mais oportunidades com o uso da inteligência artificial. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de prática, né? De impacto, de maturidade. Quais as aplicações de IA você enxerga que estão mais maduras hoje no mercado? E se você puder compartilhar algum case, algum exemplo da sua realidade na Redditor, acho que é válido. Olha, eu acho que
Nem acho, é um fato, né? Nacional e internacionalmente, os tais do Ambient Scribes, que são as ferramentas de IA baseadas em transcrição de voz para geração de documentos clínicos, são a principal ferramenta utilizada na assistência, e aqui no Brasil não é diferente, na Redditor não foi diferente. Então, a gente tem um grande projeto, inclusive idealizado por um dos gestores e médicos da Redditor, que já está em diversas das nossas unidades com resultados, baseado em Ambient Scribes, e seria esse com certeza o maior case, e inclusive com maior experiência que a gente tem com IA dentro e fora do país. Isso aqui no Brasil já gera resultados como a otimização do atendimento médico em torno de 20% a 30%. Fora do país a gente tem o mesmo tipo de dado. E um dado que é super interessante em relação ao Ambient Scribe, que querendo ou não ele traz para facilitar e ajudar o profissional na sua relação com a principal ferramenta digital no seu uso diário, que é o prontuário eletrônico, é que há uma diminuição de 3 pontos percentuais no risco de burnout dos colaboradores a cada 1 ponto de aumento no NPS do uso dessas ferramentas. Então você consegue ver aí, realmente a ferramenta vindo não só como eu comecei falando, que é uma otimização operacional, né? Otimização do atendimento médico, mas também literalmente na experiência desse profissional e, consequentemente, o seu estado de espírito para assistência, que no final das contas é uma relação entre dois humanos. Então, cuidando dos nossos colaboradores, a gente consegue cuidar melhor dos nossos pacientes também. E aí eu vou pegar um gancho nessa pergunta e se você puder contar mais assim no detalhe, como a Redditor estrutura a tomada de decisão sobre a implementação da IA, seja em qualquer cenário. Sim. Olha, a Redditor entende, eu acho muito bom que todas as perguntas entram na mesma coisa, mas vê como é muito sólido o formato de governança e estruturação dessa estratégia da empresa, né? Uhum. Precisa haver uma triangulação entre tecnologia e negócio para as melhores decisões, priorizações e investimentos em IA. Mas por sermos uma empresa de saúde, também é muito importante a visão médica. Então, hoje, a gente tem 3 comitês, cada um encabeçado por uma pessoa escolhida aí pela nossa alta gestão, um médico, um de tecnologia, um de negócio, que juntos definem essa estratégia, priorização, investimento e continuidade da inteligência artificial dentro da companhia, garantindo que os 3 pontos principais, né, viabilidade tecnológica, priorização e entrega para o negócio, mas também segurança e qualidade assistencial sejam contempladas nessa tomada de decisão. Certo. E qual tipo de erro ou armadilha as instituições de saúde precisam estar de olho para evitar nessa busca pela inteligência artificial? Olha, aqui no Brasil, a gente ainda está um pouquinho maturo no que tange governança de IA e avaliação padronizada das IAs para serem colocadas em nossas instituições. E não é por acaso que isso internacionalmente está sendo tão falado e esses 5 pilares são trazidos à tona. Porque a IA, por ser uma inteligência mimetizando a inteligência humana, um dos principais riscos que ela tem é justamente o aumento dos vieses humanos. Então, e na saúde, como é uma das coisas mais arriscadas, porque quando você traz o viés humano, uma opinião errada, um dado desqualificado para dentro de algo que gerar uma automação no cuidado ou até mesmo influenciará na tomada de decisão, isso faz com que se torne um risco ainda maior. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a SBIS recentemente acabou de lançar, se não foi hoje, lançou aí um framework de avaliação de inteligência artificial baseado nesses 5 pilares, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem isso como obrigatório para as empresas que vendem. As empresas não necessariamente têm esse formato de governança muito consolidado, e isso faz com que a gente esteja um pouquinho exposto a riscos, sendo eles, dentro da assistência, ao meu ver, esse aumento de vieses cognitivos e vieses humanos por conta da mimetização da inteligência, ou seja, dos vieses dos desenvolvedores desse tipo de tecnologia. Certo. Então, de certa forma, o mercado hoje aqui no Brasil adota a IA mais rápido do que consegue governar com todas as seguranças. Eu não
diria que aqui no Brasil, em todo lugar, assim, né? Sempre a governança, ela é uma forma de gestão. Sim. A inovação, ela sempre está na frente mais rápida que a gestão, que a legislação. Então, é só importante com que essas coisas tentem andar o mais juntas possíveis, porém, em um ambiente ainda propício a inovar. Uhum. É uma mágica, é uma orquestração, tem que haver colaboração, as mãos têm que estarem dadas e os objetivos têm que ser compartilhados. Garantir tudo ao mesmo tempo e principalmente garantir frameworks e métodos. Antes da gente saber até para onde a gente está indo ou exatamente o que a gente está fazendo, vai ser muito difícil. Então, é importante que todas as pessoas, as principais cabeças e conhecedores dentro necessários para esse fim estejam presentes nas tomadas de decisão, tentando, obviamente, mitigar os riscos, mitigar os problemas, dar segurança. Mas, como toda inovação, invariavelmente pode ser que haja um percalço pelo caminho, né? Pensando agora do jeito certo, se o gestor vai fazer as coisas do jeito certo, com a governança, com a transparência, com todos os pilares que você já enumerou, pensando no macro, como ele avalia que aquela iniciativa de IA deu certo? Quais são os principais orientadores na hora dele fazer essa avaliação, essa metrificação? Olha, eu diria que como toda e qualquer tecnologia, né? A IA deu certo se ela trouxe algum benefício estratégico e resolveu algum problema. Eu nem colocaria tanto o jeito certo, sabe? Acho que a gente está todo mundo aprendendo como lidar nesse momento com isso e, como eu falei, o importante é que as empresas e as pessoas necessárias estejam presentes na tomada de decisão e com clareza do que é importante para garantir o melhor uso desse tipo de tecnologia. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer a você, Mônica, pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência aqui com a gente. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, seja gestor, seja profissional de saúde, que está aí nessa jornada. Qual orientação, qual conselho você pode deixar para a gente? Olha, a inteligência artificial está crescendo muito rápido. Em um ano, houveram mudanças que não tiveram nos últimos 50 anos. Então, para quem tem interesse em tecnologia, tem interesse em saber mais sobre isso, esse é o momento de estudar, de mergulhar, de se aprofundar, porque vai ser um diferencial competitivo, com certeza, e cada vez mais, até o ponto de, inclusive, ser algo simplesmente tão infiltrado no nosso dia a dia que a gente nem mais vai se dar conta de que a gente está usando, como, por exemplo, digitar, né? Pensando que anos atrás existiam cursos de digitação. Então, esse é o momento de mergulhar, aprender e tentar se manter em dia com todas as mudanças que estão acontecendo no mercado de tecnologia e principalmente de IA nesse ano e nos anos por vir. Muito obrigada mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.